E as contas do setor público consolidado, que inclui o governo federal, estados, municípios e empresas estatais, registraram um rombo de 33 bilhões de reais em maio. O Marcelo Matos traz as informações para a gente. É praticamente o dobro do mesmo mês em relação ao ano passado. E para obter esse número, que foi divulgado pelo Banco Central nesta sexta-feira, o resultado primário da subtração das receitas pelas despesas, sem contar com os juros, portanto, da dívida. Essa marca de 33 bilhões é a segunda maior da história, só perde apenas para 131 bilhões, que foi obtida em 2020. O governo federal entra com 40 bilhões de reais nesse déficit. As estatais, 307 milhões, estados e municípios com saldo de 7,3 bilhões. Então o saldo vai dar 33 bilhões de déficit. Mas no acumulado dos últimos 12 meses, o saldo ainda é de superávit do setor público consolidado de 119,9 bilhões de reais, o que equivale a 1,32% do PIB. A gente sabe que o governo procura agora receber dividendos das estatais para fechar as contas de 2022 pela primeira vez no azul, após longos anos de vermelho. Toda essa tentativa, inclusive, está sendo analisada se haveria essa legalidade, haveria uma antecipação que seria legal ou não, mas de qualquer forma é uma tentativa do governo para fechar as contas de 2022 no azul. Obrigada, Marcelo Matos. Agora sim eu vou para essa câmera chamar o Conrado, porque a gente vai comentar a respeito desse assunto que o Matos trouxe para a gente, né? Trazendo esse registro de um rombo de 33 bilhões de reais em maio nas contas públicas, envolvendo os setores federal e estadual, do setor público, municípios e também empresas estatais. Apesar dos números positivos que o país vem registrando, Conrado, você acredita que esse volume desse rombo é preocupante ou é já algo comum para o governo lidar com um número dessa altura? Não, o governo, óbvio, nos assusta aí quando a gente vê o governo federal responsável por quase 40 bilhões de reais sendo colocado nesse grande rombo. Sempre nos assusta, mas esses números são assombrosos para nós, cidadãos, mas em termos governamentais não são tanto. Tanto o que foi trazido aí, a informação que o nosso recorde é de 131 bilhões. Para nós vermos aí quão triste foi a situação financeira do Brasil dentro dessas administrações, já que a gente está computando aqui tanto o governo federal, empresas públicas, municípios e estados. O próprio governo federal continua prestando auxílio a diversos estados, é por isso que a conta dele fica cada vez maior e a conta dos estados e municípios ficam cada vez menor. Por outro lado, acho que a grande notícia que a gente tem nesse momento aqui é que é a primeira vez, depois de longos anos, as contas públicas vão fechar no azul, vão fechar no positivo, trazendo aí já esse superávit de confirmação até mesmo da própria arrecadação. Para ter ideia também, em relação ao mesmo período do ano passado, o mês de junho, a arrecadação foi de mais de 18% em relação ao ano anterior. E aí, só para fazer um fechamento aqui, a gente tem que pensar nesse grande princípio da economia que acabou sendo comprovado agora, que diz o quê? Quanto mais baixo é a cobrança de tributos, menor é a sonegação. E o governo federal vem fazendo aí, nos últimos anos, o zeramento de alguns tributos, liquidando alguns tributos e diminuindo alguns impostos. Então, o que a gente acaba tendo aí são os impostos diminuindo de valor e a população como um todo aí deixando de sonegar, o que aumenta as contas públicas. É por isso que dessa vez aí, se Deus quiser, nós vamos sair do vermelho em muitos anos.